One day every knee will... Shalom! Gostaria de compartilhar um entendimento que diz muito para nós nesses dias, porque muitos se dizem profetas. E eu percebo que parece haver mais militantes, guerrilheiros e revolucionários do que profetas e restauradores. Como será que nós temos agido? Então quero que nesse breve entendimento eu quero compartilhar uma meditação, uma reflexão, que você possa pensar aí se você tem agido como profeta ou como um guerrilheiro, como revolucionário ou como restaurador. Então, será que nós estamos sendo movidos pela revolta, pelo ódio, pela rejeição, pelo orgulho ferido, por um radicalismo que chega até ser um legalismo, por um zelo excessivo ou pelo amor, o qual deve operar todos os dons, segundo Paulo em 1 Coríntios 13, verso 2. Então, que possamos meditar sobre nossa posição neste momento de transição em que a igreja está vivendo, para que cooperemos com o trabalhar do Espírito e não atrapalhemos o seu agir. E para esta obra, Deus precisa de restauradores e não revolucionários, e nem muito menos guerrilheiros. Os restauradores sabem que o trabalho é feito de uma forma lenta, paciente e com muito cuidado, e que o resultado virá em longo prazo. E Yeshua agiu de uma forma cuidadosa, ele não se preocupou em mudar sistemas, mas em transformar homens. E como que ele fez isso? Andando com eles, ensinando diariamente com amor, preparando-os para um trabalho que nem ele mesmo veria em seus dias, mas somente séculos depois. Os Zelotes, um grupo militante político da época de Yeshua, queria que ele fosse um revolucionário que acabasse com todo o sistema romano sobre Israel. Porém, Yeshua não fez isso, porque Yeshua pensava além. Para ele, aquele sistema já havia acabado. Ele não precisava lutar contra algo que o Senhor já tinha determinado o seu fim. Então que nós possamos também, nesse tempo que estamos vivendo, com um olhar além, como Yeshua viu, e não lutar contra algo que o Senhor já determinou o seu fim. E certo dia assisti uma entrevista com um restaurador que estava realizando um trabalho no Paço Municipal aqui em Curitiba. E pela televisão eu pude ver ele em cima no teto com um pincel fazendo sua obra com muito cuidado. E algo que ele disse me chamou muita atenção. Segundo as suas palavras, a restauração é um trabalho que necessita de muita paciência, de muito cuidado, porque qualquer deslize pode comprometer toda a obra. Então a restauração tem como significado trazer algo ao seu estado de origem. Portanto, precisamos ter muito cuidado no nosso falar, no nosso agir, para que não comprometamos o processo de restauração que o Senhor está realizando em nossos dias. E eu quero deixar claro que não estou dizendo que nada deve ser feito ou nada deve ser falado, mas sim que precisamos ouvir ao Senhor e seguir as suas direções e não sermos conduzidos por uma revolta, fazendo disso uma guerra santa. E talvez agindo como Pedro, em que na hora que os soldados foram prender Yeshua, ele pegou sua espada e cortou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Mas Yeshua disse basta, e reconstituiu a orelha do servo. Então vemos que Pedro pode ter agido com as melhores das intenções e um zelo pela vida do seu mestre, mas não era a vontade de Deus. E aprendo com isso que nem sempre podemos ser movidos pelo nosso zelo ou pelas nossas boas intenções, mas sim pela vontade de Deus. E ainda porque Deus não precisa de defensores. Precisamos entender de uma vez por todas que Deus e nem a sua palavra precisam ser defendidos. É nós que precisamos ser defendidos por Ele. E creio que nosso comportamento tende muito mais para o de um revolucionário guerrilheiro, devido ao contexto histórico de revoluções ocorrido em toda a história da humanidade, e que acabou assim gerando em nós uma mentalidade de revolucionário. E essa forma de pensar tem como base o imediatismo, e é só lembrarmos das várias revoluções e militantes em frente dos palácios dos governos dizendo impeachment já, diretas já, mudança já. Infelizmente, essa tem sido a nossa maneira de agir. Tivemos várias revoluções, tais como a Revolução Francesa em 1789 a 1799, a Revolução Industrial no século XVIII ao século XIX, Revolução Feminista do século XIX até a atualidade. Enfim, foram muitas as revoluções que chegam a ser até rebeliões e propondo mudanças imediatas e geralmente são de baixo para cima, ou seja, de liderados contra líderes, empregados e patrões, pais e filhos e por aí vai. Um outro aspecto é que sua maioria deseja a implantação de uma nova visão, o que vai na contramão da restauração que propõe voltar à visão perdida. Bom, que possamos refletir sobre qual lado estamos trabalhando e sobre qual pensamento estamos agindo. Se faça então esta pergunta: estou sendo um restaurador ou um revolucionário? Então que o amor possa fluir em nós, suportando aqueles que porventura não alcançaram ainda o nosso nível de revelação, pois há muitos que já alcançaram muito mais que nós.
Portanto, estamos no mesmo nível, necessitando da graça do Senhor como qualquer outro. E como disse o mestre Yeshua, o maior sirva o menor. E que não haja mais em nós o mesmo discurso do fariseu que orava assim: Pai, muito obrigado porque não sou como estes. E muito menos haja em nós aquela famosa frase: Viva la revolución. E quem pensa ser profeta, seja como Moisés, que orou, que intercedeu, que chorou para que seu povo não fosse destruído no deserto. E até mesmo colocou a sua vida eterna em jogo, pedindo para que o Senhor riscasse o seu nome do livro da vida caso o Senhor matasse aquele povo. E Paulo também, da mesma forma, em Romanos 9, ele diz que desejaria até mesmo ser separado de Cristo, do Messias, por amor aos israelitas. Portanto, que sejamos profetas e não guerrilheiros, que falemos em nome do Senhor e não em nome de uma revolta. Shalom. One day every knee will bow.